2 ou 3. Cada um desses números vai conter um livro. E eu quero que você leve a mensagem do livro para você. Além da mensagem do livro, eu também tenho um outro livro aqui pequenininho. Deixa eu te mostrar. Que fala assim, mensagens de cura. E aí eu quero que tu também escute essa mensagem no final. Porque daí essa mensagem vai te trazer algo importante daqui a pouco. E vai ser o que vai finalizar o seu o número que você escolher. Primeiro vamos nos concentrar. Tá bem frio aqui. Então vamos escorar as nossas costas. Fica bem relaxados. Tô um pouco desajeitada aqui. Eu não tô nem na minha casa. Mas vamos lá, acho que vai dar certo. Acho que vai ficar legal. Então vamos respirar. Soltar o ar pela boca. Aproveitando também para relaxar as nossas costas. Relaxar nosso corpo um pouquinho. E eu quero que você feche os olhos um pouquinho. E agora escolha a opção 1, 2 ou 3. Veja qual que te conecta mais. E aí eu vou começar. Relaxa um pouco primeiro antes de escolher. Ver o que tu acha que tu precisa ouvir. E agora eu vou começar, tá? Pra quem escolheu a opção 1, eu trouxe o livro Ansiedade, Autocontrole, do Augusto Cury. Como controlar o estresse e manter o equilíbrio. Deixa eu abrir uma página aqui. Eu já li o Ansiedade, o primeiro, né? Esse aqui eu não li ainda. Eu abri bem aonde eu queria. Bem exatamente. Eu vou ler esse trechinho aqui pra vocês, ok? Observe seu nível de estresse. Escute-se. Não admitimos uma torneira pingando. Ficamos incomodados com paredes trincadas. Se nosso carro apresenta um simples barulho, logo arrumamos tempo para levá-lo ao mecânico. Somos ótimos em reparar em defeitos externos, porém lentos e irresponsáveis em reparar em defeitos internos, nos meandros da nossa mente. Não percebemos os gritos dramáticos que são sintomas psicossomáticos de uma mente estressada. Tardamos em nos mapear. Durante anos, nosso corpo grita através da fadiga, da insônia, da compulsão por comida, das dores musculares e de cabeça, mas nos mantemos indiferentes. Não nos preocupamos em gerenciar nosso estresse. Colocamos-nos no último lugar em nossa última lista de prioridades. Algumas pessoas só escutam a voz dos sintomas quando dão entrada num hospital, quando infartam, quando tornam vítimas de um câncer, de um colapso nervoso ou de um transtorno emocional. Milhões de pessoas se percebem as consequências de terem sido jovens emocionalmente inquietos depois de se tornarem adultos frustrados, irritadiços, com baixa capacidade para suportar contrariedades e lutar por seus sonhos. Casais só conseguem perceber a falência da relação quando já perderam o respeito, o bom humor e a capacidade de admirar um ao outro. Profissionais só constatam as consequências da ansiedade crônica depois que já tornaram ultrapassados. Perderam a capacidade de se aventurar, de se reinventar e de pensar em novas possibilidades. Enfim, quando já foram sequestrados pelo medo do futuro. Por falar em sequestro, no teatro social, as pessoas
mais passíveis de serem sequestradas são as abastadas, ricas, famosas. No entanto, no teatro psíquico, todo ser humano, seja rico ou miserável, celebridade ou anônimo, intelectual ou iletrado, é passível de ser sequestrado. Sequestrado pelo estresse, pelas fobias, pelo humor depressivo, pela impulsividade, pelo sentimento de culpa, pela autocobrança, pela necessidade neurótica de se preocupar com os outros. Você se permite ser sequestrado por seus pensamentos. Seja inteligente, respeite-se, opte pela vida, mas não se puna. Se até hoje você foi ótimo para os outros e péssimo para si, se reinvente. Então, esse foi a opção número 1. Veja se essa mensagem combina com você e começa a pensar um pouquinho mais em você. Começa a ser um pouquinho mais gentil com você. Talvez seja isso que você esteja precisando. Vamos abrir então uma mensagem de cura para você. Se concentra aí que eu me concentro aqui pra gente abrir uma mensagem bem legal. Vamos ver o que saiu pra você. O corpo e a mente de todos os doentes precisam estar unidos num só objetivo: a cura física e da alma. Assim, integrados e trabalhando em conjunto, podem fazer, se houver o mérito para tal, que as células doentes ou malignas sejam absorvidas sem causar mal, num processo natural imunológico, trazendo de volta ao organismo a recuperação plena. Então, se você, muito ansioso, quiser ir melhorando, quem sabe você começa a pensar um pouquinho mais em você. Quem sabe começa a se reinventar, fazer coisas diferentes, começa a escolher mais por você, começa a realmente dizer não quando tu quer dizer não, começa a fazer coisas que tu gosta, começa a pensar um pouquinho mais em ti, na tua saúde mental. Porque que quando, exatamente como o doutor dizia ali, porque que quando é um carro, é uma coisa material, a gente corre pra dar um jeito. A gente sempre consegue dar um jeito de mandar arrumar o carro, mandar arrumar um computador, mandar arrumar um celular, comprar um celular novo. Mas quando é a mente, a gente vai deixando, até dar uma crise horrível e tu tem que tomar remédio, até você infartar e trazer sequelas disso, até você ter algo assim na sua vida que daqui a pouco mude ela em tudo. Não deixa chegar nesse ponto, não deixa chegar no extremo. Invente-se, pense mais em você, pense na sua saúde mental. Por que a gente gasta tanto dinheiro com besteira? Mas a saúde mental não importa. Por que vive mandando o carro pra revisão, mas não revisa a mente? Revisar a mente é besteira, não precisa. Vai atochando tudo na cabeça e deixa ver o que vai acontecer. Então essa mensagem foi pra você, viu? Pensar mais na sua mente aí, cuidar mais da sua mente. Agora vamos para a opção número 2. Ai, deixa eu pegar aqui. Eita. A sutil arte de ligar o foda-se, do Mark Manson. Uma estratégia inusitada para uma vida melhor. Vamos ver o que eu vou pegar aqui pra vocês, hein? Esse vídeo não tem roteiro, ele veio assim. Vou pegar essa parte aqui. Não posso ler demais, né?
Você está sempre fazendo escolhas. Imagine que alguém coloque uma arma na sua cabeça e ameace matar você e toda a sua família se você não correr 42 quilômetros em menos de 5 horas. Seria terrível. Agora imagine que você tenha comprado roupas esportivas e um bom tênis, treinado religiosamente por meses e completado sua primeira maratona. E encontrado na linha de chegada parentes e amigos torcendo por você. Poderia ser um dos seus grandes momentos, o de maior orgulho da sua vida. Exatamente os mesmos 42 quilômetros, exatamente a mesma pessoa correndo essa distância, exatamente a mesma dor nas pernas. Mas quando você escolhe determinado desafio por livre e espontânea vontade e se prepara para isso, o evento se torna um marco glorioso na sua vida. Se é forçado, no entanto, pode ser uma das experiências mais apavorantes e dolorosas imagináveis. Muitas vezes, a única diferença entre um evento doloroso e um poderoso é a sensação de que escolhemos passar por aquilo, de que somos responsáveis pelo nosso destino. Se você está infeliz na situação atual, é provável que tenha a sensação de que o problema está, ao menos em parte, fora de controle. De que você não tem como resolvê-lo. De que é aquilo que lhe foi imposto sem possibilidade de escolha. Quando acreditamos ter escolhido nossos planos, nos sentimos empoderados. O oposto acontece quando achamos que eles nos foram impostos. Nos sentimos vitimizados e infelizes. A escolha. William James tinha problemas sérios. Embora pertencesse a uma família rica e importante, desde o nascimento, William enfrentava complicações de saúde que ameaçavam sua sobrevivência. Um problema oftalmológico que deixou temporariamente cego na infância. Um problema no estômago que lhe causava vômitos constantes e o forçou a adotar uma dieta absurdamente específica. Deficiências auditivas, espasmos tão violentos nas costas que passava dias sem conseguir se levantar ou mesmo se sentar. Em virtude da saúde frágil, William James passava a maior parte do tempo em casa. Quase não tinha amigos e se saía mal na escola. Passava os dias pintando. A arte era a única atividade que lhe agradava e também a única que ele considerava bom. Infelizmente, só ele achava isso. Ninguém comprava seu trabalho. Mesmo quando William já chegara à idade adulta, com o passar dos anos, seu pai, um empresário rico, começou a ridicularizá-lo pela preguiça e pela falta de habilidades. Enquanto isso, o irmão mais novo, Henry James, se tornou escritor reconhecido mundialmente. A irmã Alice James também construiu uma boa carreira como escritora. William era o esquisitão da família, a ovelha negra. Numa tentativa desesperada de salvar o futuro do jovem, o pai de William acionou seus contatos para conseguir uma vaga na faculdade de medicina de Harvard. Era sua última chance, alertou o pai. Se ele estragasse tudo, não haveria mais esperança. Mas William nunca se sentiu em casa, nem em paz na universidade. A medicina não o atraía. Passava o tempo todo se sentindo uma fraude. Afinal, se não conseguia superar seus próprios problemas de saúde, como poderia esperar ter energia para ajudar na saúde alheia? Certo dia, depois de visitar uma unidade psiquiátrica, William escreveu em seu diário que sentia ter mais comum com os pacientes do que com os médicos. Alguns anos depois, novamente para a decepção do pai, William abandonou a faculdade. Mas em vez de lidar com o peso e a ira paterna, decidiu fugir. Juntou-se a uma expedição antropológica para a Amazônia. Isso foi na década de 1860, quando a viagem transcontinental era difícil e perigosa. Bem, apesar de tudo, William chegou à Amazônia, onde começaria a verdadeira aventura. Por incrível que pareça, sua saúde frágil suportou o trajeto. Mas logo no primeiro dia de expedição,
William contraiu varíola e quase morreu ali mesmo na floresta. Foi quando os espasmos nas costas retornaram tão dolorosos que o impediam de andar, ou seja, estava magro, desnutrido por causa da varíola, imobilizado pelo problema nas costas e abandonado em plena floresta tropical. O restante da expedição seguira sem ele. Sem ter como voltar, ele provavelmente não resistiria à jornada de meses naquele estado. James acabou dando um jeito de voltar para a Nova Inglaterra, onde foi recebido por um pai decepcionado, mais do que antes. A essa altura, já não era mais tão jovem, tinha quase 30 anos. Ainda estava desempregado, tinha fracassado em tudo que tentara realizar e estava preso a um corpo pouco confiável que não tinha muitas chances de melhorar. Apesar das vantagens e oportunidades que tivera na vida, tudo dera errado. As únicas constantes pareciam ser o sofrimento e a decepção. William caiu em depressão profunda e começou a pensar em suicídio. Certa noite, quando li um texto do filósofo Charles Peirce, William decidiu fazer um pequeno experimento. Em seu diário escreveu que passaria um ano acreditando ser 100% responsável por tudo que ocorria em sua vida, fosse o que fosse. Durante esse período, ele faria tudo o que estivesse ao seu alcance para mudar sua situação, mesmo que as chances de dar certo parecessem nulas. Se nada melhorasse naquele ano, ficaria claro que ele realmente era impotente diante das circunstâncias da vida, e diante disso, William James se mataria. O resultado: William James se tornou o pai da psicologia norte-americana. Sua obra foi traduzida para uma faceta de idiomas e ele é considerado um dos intelectuais, filósofos, psicólogos mais influentes de sua geração. Posteriormente, ele se tornou professor em Harvard e cruzou os Estados Unidos e Europa dando palestras. Casou-se e teve 5 filhos, um dos quais, Henry, foi um famoso biógrafo, ganhou o prêmio. William James chegou a se referir ao pequeno experimento como seu renascimento, a causa de tudo que conquistara na vida. Existe uma percepção simples que permite todo tipo de melhora e crescimento pessoal, a de que nós, individualmente, somos responsáveis por nossa vida como um todo, sejam quais forem as circunstâncias externas. Nem sempre dá para controlar o que acontece conosco, mas sempre podemos definir nossa interpretação dos acontecimentos e nossa reação a eles. Tendo ou não essa consciência, sempre somos responsáveis pelo caminho que tomamos. É impossível não ser. Não interpretar conscientemente os acontecimentos já é uma interpretação. Não reagir aos acontecimentos já é uma reação. Mesmo que você seja atropelado por uma carrocinha de pipoca e um monte de crianças ria da sua cara, ainda é sua responsabilidade interpretar o significado disso e escolher como reagir. Gostemos disso ou não, estamos sempre assumindo um papel ativo no que acontece conosco e dentro de nós. Estamos sempre atribuindo significados a momentos e eventos. Sempre escolhemos ou reafirmamos os valores que norteiam nossos atos e os parâmetros segundo os quais avaliamos tudo o que nos acontece. Muitas das circunstâncias dependem unicamente do parâmetro de avaliação, não sendo intrinsecamente boas ou ruins. A questão é, estamos escolhendo sempre, de modo consciente ou não, sempre. Isso tem íntima relação com o fato de que é impossível não se importar com alguma coisa. Mesmo não se importar com nada, ainda é se importar com alguma coisa. A pergunta que nos cabe fazer é: eu escolho me importar com o quê? Escolho basear minhas ações em quais valores? Escolho avaliar minha vida segundo quais parâmetros? E será que escolhi parâmetros bons? Bons parâmetros e bons valores? Nossa, gente, que coincidência.
abri ali na página bem que fala do William James. Muito, muito, muito interessante essa mensagem. É você dar o significado que você acha que seja interessante para as coisas que você está passando. Sabe que eu levo muito isso às vezes assim, quando eu tô trabalhando e a gente sabe que às vezes a gente acaba cruzando com pessoas mais mal-humoradas, assim, sabe? Às vezes você dá bom dia, a pessoa não te dá. Aí eu fico pensando muito assim, é que pra mim é fácil, porque eu sei que a pessoa tem toda uma história dentro dela. Eu sei que a pessoa às vezes age de tal forma comigo, não é por culpa minha, mas é por um problema dela, né? Uma questão dela. Mas aí cabe você se irritar ou não com certas coisas. Então sempre pensa assim. Por exemplo, tu deu bom dia e a pessoa não te respondeu. Então cabe a você decidir, né? Eu vou levar esse não bom dia pro resto do meu dia e ficar brigando com isso. Ou eu vou pensar assim, bom, eu fiz minha parte, eu dei o meu bom dia, eu tive educação. Agora, se a pessoa não quiser responder, o problema é dela. Então é uma decisão sua pegar aquilo pra você. Ou simplesmente, quer saber? A minha parte eu fiz. Isso é pra tudo, né? Decidir como você vai reagir às coisas pode às vezes te livrar de coisas bem pesadas assim, sabe? Pode te livrar de sofrimentos. Às vezes a gente se importa demais, assim, com tudo. Ai, sei lá, mandou uma mensagem pra alguém, a pessoa não respondeu. Ai, mas por quê? Por que que tá chateado? O que que aconteceu? Gente, às vezes a gente esquece. Às vezes a gente olha o telefone e esquece. Às vezes a gente respondeu mentalmente. Eu tenho uma amiga que a gente sempre fala assim: amiga, meu Deus, eu abri a tua mensagem e te respondi mentalmente. E aqui a história que a gente pegou, por uma coincidência bem legal, era do pai da psicologia. E foi interessante a forma que ele começou a lidar com as coisas, a forma como ele começou a perceber: eu vou ficar aqui e me sentir um coitado, ou eu vou ficar aqui e pensar que talvez eu possa fazer alguma coisa com isso, sabe? Claro, gente, ressalvas assim para pessoas que têm depressão, que estão sofrendo muito, que precisam de um medicamento, que precisam de uma terapia. Na verdade, todos nós precisamos de terapia, porque até mesmo a gente que faz terapia às vezes dá uma surtada. Então imagina quem não faz. Não deve ser fácil. Agora eu vou ler a mensagem do segundo lugar. Vamos ver que mensagem vai cair pra vocês. Elogios vazios na vida terrena não levam a nada e não servem de testemunho no mundo espiritual. O que vale, efetivamente, não são essas opiniões falsas de aduladores, de resto mutáveis com muita facilidade, mas a conduta correta consigo e para com os outros. Com efeito, o obrar em prol dos nossos semelhantes sempre nos trará bons créditos junto ao plano astral. Então, olha só que legal, né? Como é importante a gente dar o nosso melhor. E se a pessoa não der uma coisa boa, é porque o melhor dela é aquilo ali. Às vezes ela não tem muito para oferecer. E tá tudo bem. Vamos optar por deixar pra lá e seguir em frente, porque cada um tá com uma luta interna bem grande. Não adianta a gente sair culpando, apontando o dedo e brigando com todo mundo, porque tá todo mundo, na verdade, lutando contra os próprios pensamentos todos os dias. E agora vamos para a opção 3. Esse vídeo vai ficar bem longo, eu não esperava por isso.
esse caderno aqui, porque se tu pegou essa opção, é porque tu tá precisando meditar. E no meu canal tem meditações, inclusive eu vou trazer pra vocês as meditações dos 10 dias que a gente fez. Talvez eu não traga todas, mas eu vou trazer algumas sim pro canal, que ficaram bem legais. E aí vamos ver uma página aqui desse livro pra vocês. Esse livro é bem legal, olha como que ele é. O que significa meditar? Primeiro e simplesmente tomar consciência. Como bem ilustra a expressão popular, estar perdido, mergulhado em seus pensamentos. De fato, a nossa mente não para de se agitar, preocupa-se, pensar no que aconteceu, esperar ou temer o que está por vir, remoer eternamente situações felizes ou conflituosas, reais ou consideradas como tais, tornar-se espectador em vez de ator deste teatro interior já é entrar em meditação. Saber o que você está pensando, né? Vamos ver que parte que eu vou tirar aqui pra vocês. Aqui ele ensina, esse livrinho aqui ele ensina como meditar. É bem bacana. Vamos ver aqui, tem uma historinha. Isso aqui que a gente vai tirar. O inútil. Moshi, o mestre Zen, disse uma grande verdade, a qual é simples conferir. Através da meditação, pode-se perceber o quanto o ser humano pensa em coisas inúteis, o quão desordenada é a mente do homem. Basta entrar no estado meditativo para constatá-lo. Mas, sobretudo, não fique com uma impressão negativa disso, é assim mesmo. Em compensação, o simples fato de sabê-lo intimamente nos permite ter acesso a uma outra dimensão do nosso ser. Na meditação, sabemos muito bem que cada um de nós é como o médico e o monstro. A melhor parte de nós observa a pior. O importante é observar a si mesmo e estabelecer, como se diz na tradição Zen, a condição normal do corpo e da mente, que não tem nada a ver com o nosso habitual estado perturbador. Estado perturbado, pretendendo ir em direção à passagem da meditação, mas devo superar as armadilhas da indolência, os corredores estreitos da restrição e os arriscados cumes da imaginação. Muito legal. Então, se tu pegou essa opção 3, tu tá precisando meditar, vai nas meditações ali do canal, que tem bastante. Começa a perceber um pouquinho os teus pensamentos. O pessoal que fez os 10 dias de meditação notou uma melhora absurda na memória, na concentração. A pessoa se sentiu mais calma também, conseguiu dormir melhor. Então, se tu tirou essa opção, meu bem, é porque tu tá precisando de um descanso pra mente, tá pensando demais. Então, vamos escolher aqui nas mensagens o que eu vou ler pra ti. Sejamos pessoas atentas à caminhada que empreendemos nessa existência. Que cada fracasso e cada sucesso sirvam para aumentar o nosso conhecimento, sabiamente aplicado no futuro, com um prudente critério nas oportunidades certas. Eu sinto que eu preciso ler mais esse outro lado aqui. Temos todas as ferramentas para que possamos ser felizes e ter saúde. Basta ir atrás do autoconhecimento e ter força de vontade para modificar aquilo que se pode ser mudado e aceitar aquilo que não pode ser adulterado. Então, opção 3. Tu tem total oportunidade de começar a meditar. É mais um aviso para ti. Começar a tranquilizar seus pensamentos, entender seus pensamentos. Então, vai atrás disso.
Gente, muito, muito, muito obrigada por ter ficado até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz no improviso assim, mas eu acho que ficou bem legal. E eu trouxe livros bem legais para vocês darem uma olhada. E não esqueçam de meditar. Não esqueçam de relaxar um pouquinho a mente, os pensamentos, nem que seja ouvindo ASMR. Então, por hoje é isso.